Após ganhar repercussão nas redes sociais, o Ministério Público do Estado de São Paulo abriu um procedimento para apurar as circunstâncias que levaram um aluno a participar fantasiado de Adolf Hitler em uma festa de Halloween realizada por um colégio particular em Presidente Prudente. Veja na reportagem. O cartaz que anunciava a festa foi colocado nas paredes desta escola particular. Os alunos deveriam ir à aula fantasiados, mas ninguém imaginava que um estudante apareceria caracterizado como o ditador Adolf Hitler. A roupa, o bigode e a suástica, símbolo do partido nazista alemão, são facilmente reconhecidos. Não é uma coisa muito legal porque uma criança ele não tem conhecimento do que ele representa para a nossa sociedade, o que ele representou. E essa criança ela pode crescer com um ideário de que o Hitler fez um benefício para a sociedade e ele, na verdade, ele não fez. Eu acho isso muito ruim, não acho legal a atitude dos pais também de ter mandado a criança desse jeito. Acho que não foi legal, não passa uma imagem boa. Depois da festa, a foto foi publicada na página do colégio e em pouco tempo gerou grande repercussão. Muitos viram a situação como uma forma de estimular a violência e o preconceito entre as crianças. É inaceitável que uma criança esteja vestida de Hitler, o principal líder do nazismo, o responsável pelo holocausto de judeus que tantas barbáries promoveu contra a humanidade. Então, no Brasil, a legislação proíbe qualquer tipo de prática de racismo ou de apologia ao nazismo. Então, nós precisamos que as autoridades policiais e que a Promotoria da Infância e Juventude investiguem essa situação e que a escola promova atividades visando reparar os danos em razão do que ocorreu. E, claro, nós temos também o crime de submeter criança a vexame e a constrangimento. Com tantas reações negativas, a publicação foi excluída pela escola, mas a história já tinha chegado ao conhecimento das autoridades de proteção a crianças e adolescentes. O Ministério Público resolveu investigar. Se houve dolo, aí caracteriza um ilícito penal. Mas a gente tem que ser avaliada, tá? Isso se resume aos pais, aos que foram responsáveis, tá certo? A escola, em princípio, poderia eventualmente ter uma responsabilidade civil. E quando a gente fala em dolo, ele pode caracterizar um crime um pouco mais grave, que tem uma lei específica com relação ao nazismo. Mas, de qualquer maneira, a gente está apurando com muita cautela de início, porque, em princípio, a gente talvez tenha uma atitude infeliz, né, naquela ocasião. Então, por isso que a gente quer apurar com muita cautela, mas, sobretudo, de preservar a imagem da criança, de preservá-la no sentido de ela não seja excessivamente exposta à sociedade, para que ela não seja taxada negativamente. Educadores e os pais do menino devem ser responsabilizados. Seguramente a criança ela desconhece esse personagem, né? Em princípio, não só a criança que é identificada como Hitler, mas todas as outras crianças também identificam personagens negativas, de modo que a gente tem que avaliar melhor qual que foi a razão, qual que foi o motivo, para verificar se houve dolo ou não, se foi tão somente culpa, tá certo? Por isso que a gente quer primeiro apurar para depois tomar uma decisão sobre isso. Nós procuramos a direção da escola, que não quis gravar entrevista, mas se manifestou por meio de nota nas redes sociais. A instituição reconhece que errou ao deixar o menino participar da festa e pediu desculpas pela situação. Disse também que os alunos serão orientados sobre o que é o nazismo e as consequências desse movimento na história da humanidade. Adolf Hitler conduziu a Alemanha na Segunda Guerra Mundial e foi responsável pela perseguição e morte de milhares de pessoas. Nós precisamos também crer que isso ocorreu de uma forma não intencional, de que quem estava promovendo a festa ou os pais que tenham autorizado não tiveram a intenção de praticar nenhum crime. Mas tudo precisa ser devidamente investigado e esclarecido para que jamais voltemos a ter uma situação desse tipo no Brasil. Olha, a gente vai continuar acompanhando esse caso. Quando tiver aí, né, um avanço, a gente traz para vocês.